Todos são especialistas em gráficos. Certa vez, escrevi em um artigo que é possível aprender o básico sobre análise técnica em um fim de semana. Posso ter exagerado um pouco, mas só um pouco. Eu sei, sem sombra de dúvida, que um especialista em gráficos não equivale a um especialista em trading. Muitos de meus amigos traders montaram bibliotecas impressionantes e adquiriram conhecimento sobre indicadores técnicos bastante conhecidos e outros nem tanto assim. Mas isso não foi revertido em mais lucros. Quando se trata de gráficos, menos pode significar mais. Os gráficos podem ser muito simples ou muito complicados. Parece haver uma tendência entre os traders de fazer com que os gráficos pareçam mais difíceis do que eles precisam ser. Tenho visto vários traders iniciantes encherem seus gráficos com as mais diversas ferramentas de análise que mal conseguem enxergar o gráfico de preços em si. Inúmeras pessoas ficam surpresas, principalmente os novatos, quando veem os gráficos em minhas telas. Não há um único indicador neles. Nenhum. Posso ser antiquado, mas não preciso dessas ferramentas extras. Meu trabalho como trader é encontrar configurações de trading de baixo risco. Minha abordagem de trading não está centrada em nenhuma outra ferramenta além do próprio preço. Todos os indicadores são construídos, mais ou menos, com base no tempo e no preço. Portanto, o indicador é uma distorção da realidade que estou vendo bem em minha frente. Os mercados podem ser limitados por intervalo ou apresentar tendências. Alguns indicadores funcionam bem em diversos mercados. Eles geralmente têm um desempenho terrível em mercados de tendência. Outros indicadores funcionam bem em mercados de tendência, mas são terríveis em mercados limitados por intervalo. Como TP2, um famoso trader e amigo meu, disse uma vez na agora extinta comunidade de trader Avid Trader, indicadores, todos eles funcionam por algum tempo, mas nenhum funciona o tempo todo. Acredito que muitas das 90% das pessoas que perdem dinheiro fazendo trading podem com certeza ter excelentes habilidades de leitura de gráficos. Elas sabem ler gráficos e entendem padrões muito bem. No entanto, há muito mais coisa envolvida no trading do que apenas conhecer um padrão Head and Shoulders, um padrão de gráfico de barras ou uma sequência de Fibonacci. Já vi traders excepcionais fazerem malabarismos com milhões de libras em contratos futuros de índices de ações usando apenas um simples gráfico de 10 minutos. Na verdade, eu mesmo faço isso todos os dias. Acredito de verdade que aquilo que separa o 1% dos 99% é o modo como eles pensam e como lidam com suas emoções quando estão fazendo trading. Isso não quer dizer que não haja mérito em aprender a arte da leitura de gráficos. Eu sei, por experiência própria, que é imprescindível para minha tomada de decisão saber fazer a leitura do gráfico, mas isso é uma pequena parte de todo o contexto que envolve o trading. A proliferação de gurus que vendem cursos de trading é uma evidência de que há uma demanda para aprender a arte e o ofício deste. Suspeito que o batalho de um curso de fim de semana seja uma proposta muito mais atraente do que passar esse tempo lendo livros. Se um guru que dá um curso de fim de semana sobre trading afirma que você estará qualificado para operar como os profissionais milionários no domingo à noite, os desavisados escolherão essa opção. É perfeitamente natural esperar que um ser humano siga o caminho que oferece menor resistência. Aprender qualquer nova habilidade leva tempo. Então, quando vemos um anúncio que diz aprenda um novo idioma em 30 dias, conscientemente podemos não acreditar ser possível, mas, inconscientemente, queremos acreditar, porque as pessoas adoram atalhos. Da mesma forma, um livro sobre uma dieta que promete que você perderá 5 kg em um ano provavelmente não venderá tão bem quanto um que promete que você perderá 5 kg em 2 semanas. Minha filosofia de vida é diferente da de tantas outras pessoas. Esse é o motivo pelo qual tenho que vários indivíduos sonham ter escolha o caminho que oferece maior resistência porque sei que preciso ficar longe da opinião de 99% das pessoas. Se você acha que sou vaidoso, está completamente enganado. Não tenho uma visão inflada de mim mesmo. Pelo contrário. Decido cuidadosamente o que quero e, depois, trabalho para conseguir. Este livro reflete esse ethos. Você pode ser um verdadeiro mestre do trading. Pode morar na casa que deseja, ter os carros que deseja.
Mas você precisa acreditar em mim quando digo que, para conseguir o que almeja, você precisa pensar como aquele 1%. Na verdade, você nem precisa pensar como esse 1%. Basta não pensar como 99% das pessoas. A operação a seguir é um bom exemplo de como a mentalidade supera a análise técnica em qualquer dia da semana. Neste exemplo, eu realizo uma venda no índice alemão DAX30. Sou interrompido por uma perda. Eu me culpo, porque meu stop loss é excedido por um ponto ou mais, apenas para reverter a meu favor. Meu stop estava muito apertado. Em vez de perder a compostura, eu descarto o problema. Faço uma pausa por um segundo. Você sabe por que alguns atletas soltam gritos de frustração quando não estão tendo um bom desempenho? Refleti sobre isso por um tempo depois que vi Serena Williams gritar ao perder um ponto importante em uma final de tênis em Wimbledon. Acho que eles soltam esse grito porque é uma forma de zerar a mente, retomar o equilíbrio e entrar na zona de ação novamente. O ato de gritar os ajuda a se livrar da frustração e a reencontrar o equilíbrio e a paz interior. Eu entro novamente em uma posição vendida em 14.479,80 pontos. Houve uma falha no DAX. Você sabia que apenas 48% de todos os gaps são preenchidos no mesmo dia de negociação? No terceiro dia de operação após o gap, 76% deles foram preenchidos. Por que estou lhe contando isso? Não acredite em livros de trading que afirmam que todos os gaps são preenchidos. Eles não são. Eu opero vendido no DAX porque a segunda barra no gráfico é uma barra interna, a primeira barra de 10 minutos na abertura. A terceira barra fecha abaixo do ponto mais baixo da barra interna. Agora tem um sinal de venda, porque o topo da primeira barra está no mesmo preço do topo anterior, os dois topos mais altos. Posiciono um stop loss. Esse é meu trabalho como trader. Identificar um ponto de entrada de baixo risco e posicionar meu stop loss. Nesse momento, fico à mercê dos mercados. Talvez seja um grande negócio. Talvez não. Quem sabe? Ninguém. Antes de continuar, gostaria de lhe perguntar uma coisa. Algo para fazê-lo refletir. Digamos que você acredite no argumento sobre risco e recompensa e decida que tem uma meta de lucro de 40 pontos. Você define uma meta de lucro de 40 pontos porque arriscou 20. Então, argumenta que a relação entre risco e recompensa é de 2 horas e 2 unidades de lucro para uma unidade de risco, o que parece bom. Tudo parece estar correndo muito bem e praticamente não há nenhum livro sobre trading que mostre um argumento contrário. Mas eu estou mostrando. Quero lhe fazer alguns questionamentos simples. Se você fizer 40 pontos nessa posição vendida e o mercado continuar a seu favor, como você se sentirá? Como você se sentirá caso, algumas horas depois, vir o mercado cair mais 100 pontos antes de sua saída? Acredito que o conceito de risco e recompensa foi elaborado por um acadêmico que não entende o risco e a associação da mente com relação a este. Acho que esse acadêmico criou um método para manter a cabeça em paz, para evitar a dor. 50 minutos depois, o DAX está preenchendo o gap. Um colega meu seguiu minha operação. O gráfico está a nosso favor. Estamos conversando sobre a operação. Esta é a nossa conversa. Amigo, estou tentado a realizar meu lucro. Você tem uma meta para essa operação? Tom, meu amigo, eu não opero com metas. Vamos ver o que o mercado vai nos oferecer. O stop loss está no break-even. Não tem como perder. Amigo, sim, eu sei. Mas ontem foi um dia ruim de negociação. Perdi 150 pontos. Fiz uma leitura ruim do mercado. Tive uma ideia, mas ela não deu certo. De qualquer forma, perdi 150 pontos. Se eu fechar minha posição no DAX agora, mesmo, poderei compensar a negociação perdida nesta manhã e recuperar muitos dos pontos perdidos ontem. O que você acha? Tom, acho que você está negociando de acordo com a experiência que teve ontem. Você não esvaziou sua mente. Você não está focado no presente.
Está focado no passado. Você está tentando recuperar seu equilíbrio emocional. Está em um estado de instabilidade porque não consegue esquecer a perda que teve ontem. Por isso você não está julgando a operação por seu mérito, mas pelo mérito de uma operação anterior. Você não está vendo a situação como ela é neste momento. Está vendo de acordo com seu estado de espírito. Entendo que fechar a operação é um pensamento reconfortante para você. No entanto, não estamos operando para atingir o break-even. Estamos operando para ganhar dinheiro. Consegue reconhecer que o trading é um jogo mental? É um jogo de humores. Meu amigo estava compreensivelmente abalado com sua perda ontem. Ele carregou esse sentimento para o dia seguinte. E isso afetou sua tomada de decisão. Em 2007, fui convidado para a final de tênis de Wimbledon. Minha amiga era um grande nome no setor midiático, e ninguém menos do que Ralph Lauren a convidou para a final de tênis, mais um convidado. Então, lá estava eu no espaço VIP, sentado ao lado de Luke Donald, que, na época, era um dos melhores jogadores de golfe do mundo. Ele é um homem de fala mansa e muito educado. Conversamos sobre Tiger Woods e fiz uma pergunta bastante direta sobre competir com Tiger. Tiger Woods joga golfe melhor do que você. Achei a resposta dele tão incrivelmente perspicaz que nunca a esqueci. Ele disse: Não acho que Tiger seja um jogador de golfe melhor do que eu, se você avaliar quão bem jogamos ou quão longe acertamos a bola, mas Tiger Woods tem uma habilidade incrível de esquecer seus erros e seguir em frente. Por exemplo, podemos ter jogado no dia 15 e ambos terem dado um putt ruim. No dia 16, assim que começarmos a jogar, é como se Tiger tivesse limpado sua mente de tudo o que aconteceu no dia 15, ele fica totalmente focado no momento. Eu, por outro lado, ainda terei que lidar com um erro que cometi no dia 15, e isso afetará meu desempenho no dia 16. Essa é uma visão astuta do que, de fato, separa os melhores em determinada área. É a mente e o que ela processa em determinado momento. Ela está trabalhando com você ou contra você? Dissonância cognitiva. Meu amigo está pensando em argumentos contra e a favor da realização de lucros. Sei como isso é, posso ter muitos anos de experiência em trading, mas ainda tenho esses pensamentos. No entanto, tenho consciência de quando eles aparecem, mas foco no gráfico e no que ele está me dizendo. Não olho para os lucros e as perdas, P e L. O que meu amigo está experimentando é conhecido como dissonância cognitiva. Na área da psicologia, a dissonância cognitiva é o desconforto mental, estresse psicológico, experimentado por uma pessoa que tem, simultaneamente, duas crenças ou ideias contraditórias rondando seus pensamentos. Esse desconforto é desencadeado por uma situação em que a crença da pessoa se choca com novas evidências que a contradizem. Ao passo que são confrontadas com fatos que contradizem suas crenças, ideais e seus valores, as pessoas tentam encontrar uma maneira de resolver essa antítese para reduzir o desconforto. A melhor maneira de a mente racional resolver o incômodo de uma posição lucrativa é fechá-la. Já a melhor maneira de a mente racional resolver o incômodo de uma posição de prejuízo é deixá-la fluir. Em seu livro de 1957, Teoria da Dissonância Cognitiva, o autor Leon Festinger propôs que os seres humanos buscam consistência psicológica interna para que a mente funcione corretamente no mundo real. Ele diz que uma pessoa que experimenta uma inconsistência interna tende a ficar psicologicamente desconfortável e é motivada a reduzir a dissonância cognitiva. Um modo de atingir o objetivo de reduzir esse desconforto é fazer mudanças para justificar o comportamento estressante, seja adicionando novas informações não fundamentadas ou irrelevantes à cognição, seja evitando circunstâncias e informações contraditórias que possam aumentar a magnitude da dissonância cognitiva. Meu amigo, nesse caso, está em conflito. Ele está associando a dor com seu desempenho no dia anterior e tem a oportunidade de acabar com ela, fechando uma posição lucrativa no presente momento. A forma como ele justifica esse raciocínio é ignorando as informações que o mercado está lhe dando sobre sua posição. Os participantes do mercado concordam que o mercado deve ser vendido a descoberto, mas, em vez de reconhecer isso, ele ignora.
Do ponto de vista lógico, tudo faz sentido. Do ponto de vista emocional, essa é uma abordagem inconsistente para o trading. As operações realizadas no dia anterior não têm influência nos mercados da data presente. É um novo dia. Há um novo conjunto de circunstâncias. No entanto, para a mente da maioria das pessoas, os 2 dias de operação estão relacionados. Em nossa mente, o presente é uma continuidade do que fizemos ontem. E por que não, falamos para nós mesmos? Você está me dizendo que é possível reiniciar suas emoções todas as manhãs? Você está me dizendo que consegue ir para a cama à noite após uma briga feia com sua família e acordar com a mente limpa e emocionalmente equilibrado? Eu duvido, pelo menos, não sem um esforço consciente. É por esse motivo que passo por todo um processo de aquecimento antes de iniciar as operações do dia. Falaremos sobre isso mais adiante. Afinal, é disso que se trata este livro. É um livro de receitas com métodos para evitar as armadilhas que 90% das pessoas experimentam. Mas qual é a fonte da crise interna desse meu amigo? O medo. Puro e simples. Ele tem medo de perder o que conquistou no papel. Ele está desesperado para voltar ao estado emocional de paz interior. Ele não está mais operando de acordo com os gráficos. Ele não está mais operando nos mercados. Ele está operando o próprio bem-estar mental. Medo. Meu amigo está com medo. Ele teme que o dinheiro que perdeu no dia anterior não seja compensado por uma boa operação que está fazendo agora. Ele teme que os lucros que está obtendo no presente diminuam ou, na pior das hipóteses, desapareçam. Ele reconhece que não pode perder dinheiro nessa operação. O stop loss está no break-even. Infelizmente, isso gera certo desconforto. Uma vez vi uma citação que me fez abrir um sorriso: tudo o que você sempre quis vive do outro lado do medo. Entretanto, o medo precisa estar efetivo em nossa vida. O cérebro humano é um produto de milhões de anos de evolução, e somos programados com instintos que ajudaram nossos ancestrais a sobreviver. Precisamos do medo para garantir a sobrevivência em determinadas situações, porém, muitos dos medos que carregamos não são apropriados para o trading. Nossa mente tem uma função primordial, que é nos proteger contra a dor. Se você introduzir mudanças drásticas em sua vida, provavelmente ficará cara a cara com essa dor. Uma maneira inteligente de aumentar o poder de permanência durante a mudança é introduzi-la lentamente. Digamos que você tenha definido a meta ambiciosa de correr uma maratona. Para atingir esse objetivo, você desenvolve seu corpo e sua mente para a tarefa. Realizar grandes operações é exatamente o mesmo processo. Você precisa dar tempo à mente para aprender a lidar com a angústia decorrente da perda quando as apostas são maiores. Não adianta se comparar aos outros. Você pode se inspirar em outras pessoas, mas saiba que essa é uma jornada individual, e seu trabalho é alcançar uma mentalidade de equilíbrio, não importa o tamanho de sua operação. Philippe Petit. Há tempos, assisti a um documentário sobre Philippe Petit. Ele foi um artista francês que amarrou um cabo entre os 2 prédios do World Trade Center, em seguida, o atravessou, diversas vezes. O que me impressionou sobre esse feito incrível foi sua preparação. Para realizar essa façanha, Philippe fez um treinamento físico e mental durante 7 anos. Você acha que ele apenas foi e esperou pelo melhor? Não. Na verdade, a altura original que ele usou para fazer o treinamento era muito menor em comparação às altitudes que ele alcançaria no desafio. Philippe Petit é uma personagem fascinante, ele precisou lidar com o medo em um nível além do que o restante de nós precisa. Aprendi muito sobre esse sentimento e sobre como identificar minhas deficiências ao estudar sua abordagem em relação ao seu ofício. Visualização. Antes de minha caminhada na corda bamba para atravessar o rio Sena e chegar ao segundo andar da Torre Eiffel, o cabo inclinado de 700 metros de comprimento parecia tão íngreme e a sombra do medo tão real que fiquei preocupado. Será que houve um erro nos cálculos do equipamento? Como Petit superou essa dúvida? Com um simples exercício de visualização. Na hora, venci minha ansiedade,
imaginando o melhor resultado, meu último passo vitorioso acima de uma multidão de 250 mil pessoas torcendo por mim. Somado a isso, Petit exagera seus medos. Em vez de tentar superar o medo à força, ele sugere domá-lo, construindo o medo para que, quando você finalmente enfrentá-lo, fique desapontado com quão banal essa ameaça realmente é. Uma ferramenta inteligente para ter em seu arsenal e destruir o medo. Se algo que lhe dá muito medo cutucar seu ombro, não se vire imediatamente, esperando se assustar. Faça uma pausa e espere mais, exagere. Esteja pronto para sentir muito medo, gritar de terror. Quanto mais delirante for sua expectativa, mais seguro você estará quando perceber que a realidade é muito menos horripilante do que você imaginou. Então vire-se. Está vendo? Não foi tão ruim assim, e você já está sorrindo. Ele continua dizendo que sente medo de certas coisas, como todo mundo. Ele fala sobre sua antipatia por aranhas, em particular. Costumo dizer que, quando estou no chão, não tenho medo de nada, mas minto. Confesso, zombando de mim mesmo, ter aracnofobia e sinofobia, medo de cães. Como considero o medo uma ausência de conhecimento, para mim seria simples vencer esses medos todos. Eu diria, estou muito ocupado ultimamente, mas quando decidir que é hora de me livrar de minha aversão a animais com muitas pernas, ou com poucas pernas, as cobras também não são minhas amigas, sei exatamente como proceder. Para isso, lerei relatórios científicos, assistirei a documentários, irei ao zoológico. Posso entrevistar criadores de aranhas, existe essa profissão, a fim de descobrir como essas criaturas evoluíram, como caçam, acasalam, dormem e, o mais importante, o que assusta essa fera peluda e assombrosa. Então, assim como James Bond, não terei nenhum problema em ver uma tarântula subindo pelo meu antebraço. O feito de Petit continua sendo um dos mais lendários e impressionantes atos de arte pública de todos os tempos. Ele diz que não houve um porquê por trás desse ato. Citando suas palavras: para mim, é bastante simples. A vida deve ser vivida no limite. É preciso exercitar a rebeldia, recusar-se a se prender a regras, recusar o sucesso, recusar-se a repetir as mesmas atitudes, enxergar cada dia, cada ano, cada ideia como um verdadeiro desafio e, então, você viverá a vida em uma corda bamba. O ego e o maravilhoso fracasso. Não sou fã de clichês. Eles demonstram uma falta de pensamento original. Sou bastante cínico em relação às pessoas que vendem clichês. Não me agrada ouvi-las dizer que devo realizar meus lucros e reduzir minhas perdas. Sim, mas como faço para lidar com o medo de realizar meus lucros? Não me sinto bem quando uma amiga me diz que está em um relacionamento abusivo e outra se intromete, afirmando com desdém que a solução é só largar o babaca. É uma solução bastante simplista. Pode ser verdadeira, mas, mesmo assim, é um absurdo. Quando uma solução é óbvia, é raro que esse seja o único problema existente. Você também pode dizer a um alcoólatra para simplesmente parar de beber. Existe um motivo pelo qual ele está bebendo e outro pelo qual ele está se esforçando para parar. O fracasso existe? Venho de uma família que raramente fazia elogios por nossas realizações. Sempre era esperado que tivéssemos conquistas. Os fracassos, por outro lado, eram apontados, e não de maneira construtiva. Tive que retreinar minha mente para parar de ter medo de cometer erros. Eu costumava ter uma frase predileta quando criança: a culpa não é minha. Hoje a responsabilidade é toda minha. A culpa é sempre minha. Sou bom em cometer erros, para que eu possa aprender com eles. O fracasso pode ser nosso amigo, se você disser para sua mente que não há problema em falhar. Participo de um programa de rádio sobre trading e investimentos. O principal tema é a competição entre dois outros traders e eu. A competição é sempre acirrada, e toda semana somos questionados sobre o conteúdo de nossos portfólios. Meu estilo de trading é muito preto no branco. Se eu achar que o mercado está caindo, comprarei algumas opções de venda ou alguns certificados de baixa, e vice-versa, se eu estiver otimista com o mercado.
Aprendi há muito tempo que a melhor forma de calar a boca de um jornalista é ser 100% honesto. Portanto, no momento em que o apresentador de rádio me provoca dizendo Tom, você errou nessa, hein? A pior coisa que posso fazer é começar a me defender. Se eu ficar inventando desculpas ou adotar uma postura defensiva, estarei jogando gasolina no fogo. É uma ótima metáfora para a vida. Reconheça seus erros e acabe logo com isso. Então, quando o apresentador está tentando se engajar em uma linha de questionamento com o objetivo de fazer com que eu fique na defensiva, eu sempre faço o caminho inverso, dizendo algo como: meu Deus, acho que eu não poderia estar mais errado, mesmo que tentasse, ou, nossa, até uma criança de 5 anos poderia ter se saído melhor do que eu. Mente de trading invertida. Com base em minha pesquisa sobre o comportamento de nossos clientes durante meus anos de trabalho na City Index, concluí que a maioria esmagadora deles tinha um padrão de pensamento mental doentio, porque sentiam medo em momentos em que não havia motivo para isso. O medo deles se manifestava durante os instantes em que suas posições estavam obtendo lucros. Por mais que eu manipule o argumento, isso ainda é medo de perder. Nesse caso, é o medo de perder os lucros acumulados no papel. Quando os clientes estavam em posições perdedoras, eles relutavam em realizar a perda. Era como se tivessem a atitude de que, enquanto a posição estivesse aberta, ela ainda poderia dar certo. Acredito que eles optaram por substituir o medo pela esperança. Eles esperavam que a posição perdedora voltasse ao break-even. Voltando ao exemplo do DAX, meu amigo segurou a operação. Fiz o melhor que pude para guiá-lo em meio à sua dor. Ele moveu seu stop loss para baixo, o que significava que ele teria algum lucro para mostrar se o mercado voltasse a subir. Com base em minha experiência, se você puder orientar uma pessoa em meio a um trading bem-sucedido, em que ela mantenha a operação, você começará a criar o tipo certo de associações neurológicas. O trader experimentará a emoção de manter uma operação. Ele sentirá a alegria de obter cada vez mais lucro. Meu amigo ficou muito feliz com o desenvolvimento do gráfico. Porém, ficou claro que ele estava sempre buscando motivos para conseguir lucro. A ideia de deixar dinheiro na mesa não o agradava nem um pouco. Para seu crédito, ele manteve a operação, incentivado por minha convicção de que o mercado estava mostrando fraqueza. Logo fomos recompensados por um súbito vácuo de liquidez. Eu tento não ficar empolgado quando o mercado está me dando uma sorte inesperada. No entanto, às vezes, até comemoro com um soco no ar, mesmo estando sozinho em meu escritório. Toda a sequência dessa operação está nos registros, com carimbo de data e hora, de meu canal do Telegram em 1º de outubro de 2019. Elon Musk. Não sou fã da Tesla. Isso se deve ao fato de eu ter vendido e perdido muito dinheiro com a empresa. Sim, eu sei. Um argumento tolo, considerando que os carros da Tesla são aparentemente bons. Contudo, sou fã do Elon Musk. Estamos fadados a cometer erros na vida, mas os erros são como combustível para o foguete do aperfeiçoamento. Por falar em foguetes, como você acha que pessoas como Elon Musk lidam com o fracasso? Ele está tentando realizar coisas incríveis e transformadoras, como fabricar automóveis elétricos e colonizar o espaço, e ele faz isso diante dos olhos do mundo inteiro. Para ele, a possibilidade de fracasso está sempre presente. Não apenas isso, quando ele fracassa, isso se torna uma notícia espetacular nas manchetes de jornais. No entanto, Musk continua indo e vindo, fazendo coisas que são extremamente arriscadas, mas também de extrema importância. Como ele lida com o medo do fracasso? Será que ele ainda tem isso ou está, de alguma forma, programado com resiliência contra esse tipo de ansiedade? Aparentemente, não. Musk declarou publicamente que sente muito medo. Então, como ele segue em frente apesar disso? Existem dois elementos principais na capacidade de Musk de superar seus medos. O primeiro é uma paixão avassaladora por seus projetos. Ele admite que SpaceX foi um empreendimento insano, mas ele tinha um motivo convincente para prosseguir. Eu concluí que,
se não fosse feito algo para melhorar a tecnologia dos foguetes, estaríamos presos à Terra para sempre. As pessoas tendem a pensar que a tecnologia melhora automaticamente a cada ano, mas, na verdade, isso não acontece. Ela só melhora se pessoas inteligentes trabalharem insanamente para torná-la melhor. Se as pessoas não se dedicarem a trabalhar na tecnologia, ela entrará em declínio. Veja o Egito Antigo, onde eles foram capazes de construir essas pirâmides incríveis e depois, basicamente, se esqueceram de como se constrói pirâmides. Existem muitos exemplos desse tipo na história. A entropia não está a seu favor. Elon Musk não estava preparado para ficar de braços cruzados e ver a história se repetir. O segundo elemento é o que Musk chama de fatalismo. Concentrar-se apenas no motivo pelo qual você está assumindo um tremendo risco nem sempre é suficiente para superar a hesitação. Não foi o caso dele. Algo que, até certo ponto, pode ser útil é o fatalismo. Aceitar as probabilidades diminui o medo. Ao iniciar a SpaceX, pensei que as chances de sucesso eram inferiores a 10% e apenas aceitei que, na verdade, eu provavelmente perderia tudo, mas que talvez fizéssemos algum progresso. Ele não é o único que utiliza essa abordagem. Visualizar o pior cenário possível pode nos fazer avaliar objetivamente o que estamos tentando alcançar. Enfrentar nossos medos remove seu poder sobre nós. Será que fui muito além da jornada de trading proposta no início? Acredito que não. Tenho diversas fontes de inspiração dentro e fora do mundo do trading: Kobe Bryant, Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos e Charlie Munger são apenas algumas delas. São pessoas muito diferentes, porém todas obcecadas pela jornada, por ter uma vida mais nobre e por desenvolver seu ofício com perfeição. Estudar a abordagem de trabalho dessas pessoas sugere que elas encontraram o que gostariam de fazer, mesmo que não fossem pagas por isso. Tenho certeza de que também são empresários e estão de olho no dinheiro que recebem. No entanto, parece que realizam seu ofício por amor a ele. Quanto você quer isso? Essa jornada é para você? Não sei. Só você pode responder a isso. Permita-me lhe fazer outra pergunta: qual é a alternativa? Você está lendo este livro porque quer aprender, de fato, a fazer trading. Talvez tenha estado em minha sala de operação ao vivo e tenha visto o que conquistei com base em minha filosofia de trading. E quer aprender mais. Eu admiro isso. Talvez este seja o momento de saber o que é trading de verdade? É uma ótima maneira de expor todas as suas fraquezas e destacar suas fortalezas. Descobri fraquezas em meu caráter por meio de minhas operações e pesquisas. Para mim, o benefício colateral de ganhar a vida operando nos mercados financeiros são os traços de caráter que isso incute em mim. Estou mais paciente do que nunca e muito mais focado e disciplinado do que antes. O fracasso é uma de nossas melhores ferramentas de aprendizado. Tempos duvidosos. Você quer mesmo saber operar com lucro? Tive que responder a essa pergunta algumas vezes durante minha carreira. E precisei fazer alguns sacrifícios ao longo do caminho. Certa vez, um coach sentiu que meu esforço não estava sendo sincero e me questionou sobre isso. Recentemente, eu estava jantando com um amigo que conheço há 15 anos. Eu o conheci quando fiz um discurso em algum lugar no norte da Inglaterra. Ele me perguntou se poderia me consultar enquanto eu estava em Manchester para dar uma palestra sobre trading e eu, naturalmente, concordei. Enquanto comíamos, ele ficou muito animado. Em determinado momento, ele derrubou um copo de água enquanto expressava sua frustração com suas operações. Foi difícil identificar qual era realmente o problema, porque ele não fez nenhuma menção a uma adversidade específica. Para mim, ficou claro que ele estava muito angustiado e queria ajuda, mas não conseguia identificar de que forma eu poderia auxiliá-lo. Então lhe ofereci assistência na única área que considerei adequada. Eu me ofereci para revisar suas notas de operação. Em minha opinião, essa é a única forma de ajudar alguém. É muito trabalhoso, mas pelo menos assim posso ter uma noção de quem ele é como trader. Ao nos despedirmos, ele me disse que enviaria suas notas.
Eu confirmei e disse que aguardaria ansiosamente pelo contato dele. Até este momento, ele não me mandou nenhum e-mail ou mensagem. Silêncio total. Nenhuma palavra sequer. Se me oferecerem ajuda em uma área em que quero desesperadamente me destacar, e a ajuda vier de um amigo que é especialista na área, responderei assim que puder, se não imediatamente. Até o momento, 4 ou 5 dias depois de nossa conversa, não ouvi um pio. Quanto você acha que ele quer isso? Quão aflito você acha que ele está? Eu questiono o quanto ele realmente quer isso. Observei esse mesmo padrão em diversas ocasiões. O aluno afirma estar muito interessado, mas, na realidade, são apenas palavras. Isso me lembra de uma conversa que o famoso trader Ed Seykota teve com outro trader brilhante e amigo dele. O amigo disse a Ed que pretendia transformar um trader perdedor em um trader vencedor, ensinando a ele algumas dicas importantes que estavam faltando em suas operações. Ed Seykota parou por um segundo e, então, disse que o amigo não conseguiria ensinar nada a seu aluno. Ele disse que um trader perdedor não vai querer ser transformado. Esse é o tipo de coisa que apenas os traders vencedores fazem. Todos nós podemos pedir orientação a alguém que é melhor do que nós. Como diz o ditado, você só se torna excelente jogando contra um adversário melhor. Orientei muitas pessoas que já estavam no caminho certo para operar com confiança. Eu apenas refinei e dei sugestões. Não sei se terei notícias do meu amigo ou não. O que se sabe é que muitas pessoas abrem contas em corretoras na esperança de ganhar dinheiro. Seu esforço é desproporcional às suas expectativas, e seus resultados estão alinhados com seu esforço. Elas simplesmente não se empenham o suficiente. Antes de passar para o próximo assunto, quero avisar, sou um trader que trabalha com gráficos, mas isso não significa que é por isso que obtenho muito lucro em minhas operações. Em dado momento, li que os analistas técnicos têm medo de altura, o que significa que eles são incapazes de permitir que os vencedores dentro deles se libertem, pois continuam vendo resistência no overhead. O próximo capítulo se chama A Maldição dos Padrões, porque acredito plenamente que, por mais que os padrões nos ajudem, eles também dificultam nossa vida de trade. Na busca por padrões, vemos coisas que simplesmente não existem.